Pode gravar. Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney. Eu sou um dos consultores da Roper e eu sou o anfitrião do primeiro webinar de 2024. E vem quente para você. Ele vem quente, ele vem quente, ele vem quente com duas pessoas que estão fervendo. O Paulo Presce, o nosso mago dos números na Roper, e a Vânia Hernandes, que é a nossa maga superiora da análise setorial. A Vânia trabalhou o segundo semestre do ano passado intensamente, colocando fogo nos consultores para que eles pudessem fazer a melhor extração de dados e a melhor interpretação da realidade educacional para trazer para você na análise setorial, que já está pronta e você vai conhecer hoje. Tá? Importante é que hoje não sou eu, é a análise setorial. Tá? E, então, eu tenho essas duas pessoas maravilhosas, a Vânia, que coordenou, e o Paulo, que tem um capítulo mágico dos números. Eu vou pedir para que cada um deles dê o seu boa tarde para a nossa audiência aqui. Paulo, querido, primeiro o seu boa tarde para toda a galera aqui. Olá, pessoal. Muito bom reiniciar, né, falando do tema sobre educação, do ano de 2024, com tanta novidade, já a partir de 23. Então, acho que é isso. A gente vai tentar trazer para vocês aqui o que a gente está percebendo aí que deve ser olhado com atenção. Então, a Vânia Paulo, ficou muito tempo junto com a gente, desenhando todo esse processo. Oi. você sabe que eu te amo. Se eu for te apresentar aqui, vai ser uma declaração de amor. Então, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos para a galera que está atendendo aqui, que muitas pessoas são novas, ainda não nos conhecem pela roupa. Então, eu queria que você se auto-apresentasse em 30 segundos. Então, vamos lá. Eu sou matemático, formado em matemática, mas trabalho na Roper praticamente há 14 anos, com um direcionamento já específico ali em relação à coordenação da equipe que cuida dessa visão pela Roper, de olhar o mercado, fazer pesquisa e tudo. Eu estou praticamente há 12 anos, tá? Fazendo esse gerenciamento. Na análise setorial, essa é a minha 13ª participação com escrita de capítulo, mas eu lá no comecinho já dela, no início um pouco ali, eu coordenei esse projeto por uma década e a Vânia depois assumiu essa coordenação. Então, hoje, dentro da minha estrutura profissional, eu acabo fazendo essas análises e também uma avaliação mais direcionada para uma IES, por exemplo, que são as avaliações de diagnóstico mercadológico. Então, o meu time praticamente faz esse dia a dia, que é olhar a educação, pesquisa em educação e entender mercado, né? Educação básica, educação superior. Excelente, muito legal. E agora eu tenho também a Vânia Hernandes, com essa carinha de anjo, cenário branco, roupa branca, para fazer de conta que ela é boazinha, mas ela é cruel, ela Ela é é brava. malvada, ela espremeu todos nós para fazer a melhor extração de dados e produzir essa análise setorial que está sendo lançada agora. Vânia, querida, eu queria te agradecer em nome de todos os consultores da Roper, todo o trabalho que você teve, tá? Você teve um assistente, Paulo Freire, mas todo o trabalho foi coordenado por você para produzir essa edição da análise tutorial. Então, eu queria, em primeiro lugar, em nome de todos os nossos coordenadores, agradecer a pressão que você fez sobre todos nós, porque foi pela sua liderança, pela sua pressão que a gente conseguiu produzir o conteúdo da análise setorial. Então, eu queria te agradecer muito. Minha primeira palavra a você é muito obrigado. E aí você vai dar o seu boa tarde para a galera. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Vianney, eu que agradeço, porque a gente, quando organiza uma análise setorial, a gente atualiza toda a nossa visão de mercado. Por mais que a gente está no nosso dia a dia, a gente atualiza muito, porque a gente divide muito com os consultores, né? E isso é um aprendizado que a gente leva para a vida, né? E só falando um pouco de mim aqui, eu Então, sou porque consultora Hope. se eu for te apresentar, ou o Paulo, a gente te ama. Só vai ser babação. Então, eu queria que você se auto-apresentasse para as pessoas. Tá. Eu sou consultora Roper, sou administradora, esse ano eu faço 10 anos de Roper e eu assumi a análise setorial em 2016, ajudando o Paulo, e aí depois ele passou o bastão para mim, e aí eu estou com essa coordenação da análise setorial desde então. Ok, então agora nós vamos, sem mais nem menos, entrar direto na análise setorial. Eu só vou mostrar para vocês aqui a nossa programação. Essa série de webinários da Roper só é possível de chegar para você porque ela tem um conjunto de patrocinadores, tá? Nós temos o apoio da ferramenta Liceu, que é produzida pela Técnica, que ela é uma espinha dorsal digital para as universidades, para as faculdades, para os colégios, para os institutos, para as escolas técnicas.
Ali você consegue plugar todos os seus módulos, desde a captação até o diploma digital. Para você saber como o Liceu funciona, entra no chat aqui, tem o contato do Fábio Cesp, que é uma pessoa maravilhosa, e que em 20 minutos ele vai te explicar como é que você pode digitalizar toda a sua operação, colocar na palma da mão para o usuário, para os colaboradores, para os professores. Entra ali que você vai ver. Nós também temos o apoio da Telesapiens, que é uma OPM, que ela tem todo um acervo de conteúdos para você chegar onde você ainda não chega pelo meio digital, ou você turbinar o teu modo presencial com tecnologia. A Telesapiens consegue acelerar o seu catálogo na EAD ou no presencial, na graduação, na pós-graduação, no técnico e com produtos abertos. Você vai fazer o contato com a equipe, está colocado aqui o André, aqui está o contato dele aqui, para você falar com ele e descobrir como que a Telesapiens pode ajudar na sua operação. E também nós temos o apoio da Principia. A Principia é uma fintech focada em educação. O foco dele é como se você estivesse operando com a mensalidade em dia dos alunos, sem inadimplência. Eles fazem um gerenciamento da sua base de recebíveis e você consegue ter um fluxo de caixa permanente para você tocar a operação e focar no que é o seu negócio, que é a qualidade de educação. Fala com o Diogo Fonseca, tem o contato dele aqui no chat. Eles não são burros nem nada, tem slides também aqui, eles são muito espertos, tá? Fala com o Diogo Fonseca, que está aqui no chat, para você abrir a cabeça, soltar a faísca. Semana que vem, nós temos um encontro fantástico aqui na Roper, no webinar, que é o nosso segundo webinar do ano, e o foco é mercado. E quem é que vem aqui? O Head de Educação da XP Investimentos, que é o Rafael Barros. A XP fez um levantamento, uma pesquisa, um relatório muito bacana, e o Rafael vai compartilhar com a gente aqui os direcionadores, tá? Para onde é que o mercado está indo. Então, a pauta é o que o mercado espera da educação superior para 2024. Tá? E junto com ele vem quem? O Jefferson Vinhas, tá? Que é o CEO do Grupo Integrado, é sócio consultor da Roper Educação, é um dos fundadores dos Financis e é uma grande cabeça financeira e administrativa. E ele vai fazer a dobradinha junto com o Rafael para mostrar para você para onde vai o mercado do ensino superior em 2024. E hoje é o lançamento da nossa análise setorial. Tchim, tchim, parabéns para a Vânia. Você vai conhecer os capítulos aqui, depois vai poder adquirir. Agora, em março, 14 e 15, lá em Foz do Iguaçu, onde estão a Vânia e o Paulo, nós vamos ter a próxima etapa do Prodese, uma etapa focada agora em regulação e avaliação para você andar nos trilhos e não cair no laço do Ministério da Educação. Tá? Então, 14 e 15, em Foz do Iguaçu, todo mundo lá para a etapa presencial do Prodese, inscrições abertas. E depois nós vamos todos para a Dinamarca, Missão Dinamarca, que é um país fantástico, não só é o país mais feliz do mundo, como é um país de uma educação de alta qualidade estável, não tem alto e baixo. Ela é estável no topo da qualidade mundial e você pode fazer parte dessa caravana, entra no site da Roper e faz a sua inscrição. Eu vou descompartilhar aqui, já dei o meu stop share, e eu passo a palavra imediatamente, sem mais nem menos, agradecendo a você que chegou agora aqui, para o Paulo e para a Vânia, e a Vânia vai conduzir a apresentação do que nós temos para você na análise setorial. Vânia, toca o terror. Vamos lá. Beleza. Enquanto a Vânia vai ajustando aí para a gente. Já estão olhando minha tela? Já está Já. compartilhado? Ok. Bom, aqui a gente traz todos os autores envolvidos na análise setorial, né? Nós temos no total 12 capítulos, com cada um dos nossos autores aqui. A gente vai passar um a um e vai falando sobre o autor e sobre o capítulo. O Paulo vai iniciar com o capítulo 1 aí, que é o capítulo dele, né? A ideia é que a gente consiga trazer para vocês uma prévia do que é esse documento e até tentar traduzir o contexto pelo qual hoje a gente considera, e ele é considerado, como um documento de referência. A gente não está falando só de informações que vêm derivadas do censo, a gente está falando de informações que vêm derivadas do censo, associadas às pesquisas que a gente realiza e ao dia a dia de uma operação. Os autores que estão aqui, eles fizeram, faz parte do seu dia a dia essas abordagens que a gente traz, que a gente apresenta para vocês.
Nesse capítulo 1, quando eu procuro trazer para vocês aqui, eu até havia comentado que já estou há um bom ciclo fazendo a estrutura dessa leitura. A gente quer entender aqui, pelo menos, algumas dinâmicas gerais, que é o movimento do que eu tenho ali em relação ao presencial ao EAD. Tá? Então, nesse capítulo, você vai encontrar essa diferenciação, por que que a EAD, e depois aprofunda um pouco o capítulo do Vianney ainda, mas por que que, nesse contexto, é tão distinto esse crescimento, esse status da EAD, impactando o atendimento da educação. E é importante também a gente entender, por exemplo, que quando a gente está trabalhando com essa leitura de mercado, a pandemia veio e mexeu, sacudiu com tudo. Muitos dos capítulos que estão aqui trazem, inclusive, como referência, resultados dessa abordagem, desse impacto da pandemia. E quando a gente está olhando o setor em si, uma coisa que nos chamava muita atenção é que a gente imaginava que o setor fosse dar uma declinada, uma estagnada grande, ou um encolhimento. A gente não viu esse encolhimento. Se a gente pegar aqui, ó, esses são os números gerais do setor, a gente não viu esse encolhimento. Então, a gente vai observar no capítulo, eu construo toda essa estrutura, por que que não encolheu? Então, o que que aconteceu? Quem Paulo, foi a bola querido, propulsora disso? Oi. Paulo, isso é muito instigante, porque a pandemia não derrubou o ensino superior. Você acabou de pontuar isso Não aqui, derrubou. né? Ao mesmo tempo, a gente teve um declínio da média de idade, e isso esvaziou a entrada daquele grande estoque que tinha, mas o número total de ingressantes e de matrículas continuou crescendo. Isso é fantástico. E aí, Vianney, no capítulo a gente constrói toda essa apresentação, mas começa a ficar muito evidente esse novo momento de mercado e onde um protagonismo da EAD ele é muito notório, ele é muito relevante. Então, eu tenho um público distinto, com um desejo distinto. Os capítulos não só trago com os números aqui, o pessoal com o marketing ali depois vai trazer, o Caio traz lá no final também esse novo momento. Então, tem uma convergência para a gente entender que nesse novo momento agora, o que a gente chama de educação superior, precisa ser revisitado essas nomenclaturas de presencial e EAD, inclusive, e eu vou começando a construir, pode passar, Vânia, vou começando a construir essa provocação, porque quando a gente está falando de produtos, e o que mais nos chama a atenção hoje, que é essa experiência educacional que a gente busca ofertar para uma instituição de ensino, seja ela pequena, grande, de consolidador ou não, tá? Essa experiência hoje, ela está muito, 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 muito diversificada até certo ponto. Se eu entendê-la como produto, isso vai nos obrigar, enquanto gestores de uma operação, entendermos de que maneira esse produto está no seu ciclo de vida, por exemplo. E hoje, se a gente vai olhando o mercado, ficou muito evidente em 23, e a gente continua entendendo esse mesmo cenário para 24, o que a gente chamava ali de um curso presencial, por exemplo, com possibilidade de 40% no virtual, e um EAD com 30% de presencialidade e virtualidade, a gente viu isso aqui sendo muito divulgado num contexto onde isso ficava à parte. Eu já encontrava uma oferta, por exemplo, no mercado de 23 ali, que era aula síncrona, tá? Aula ao vivo, que faz diferença para um determinado público, as aulas com visitação ao polo, a aula online 100% e a aula que tem um pouco mais de presencialidade, que é o presencial. Então, isso está se reconfigurando. Nessa estrutura do capítulo, eu trago essas provocações, coloco também nesse capítulo alguns resultados de pesquisas Roper. Então, do mesmo jeito que aqui vocês vão encontrar no gráfico 1.11 aqui, as médias ou as medianas, né, dos valores de referência da mensalidade Brasil, da graduação, 750 é o presencial, ou EAD com 233. E aí, olha só, como eu estava comentando, online 100% é um outro valor, semipresencial é um outro valor, ao vivo é outro valor. Ali eu construo o porquê dessa diferença. Ô, Qual que é a Paulo, estratégia dessa diferença? Oi, pode falar. essa diferença ela se dá apenas na precificação pelo subgrupo de oferta na modalidade, ou ela tem a ver com marca, prestígio? Tem a ver com marca. Acontece, Biani, que a gente essa pergunta é interessante porque acontece duas formas de entender essa abordagem. Uma delas é de uma maneira geral, onde eu preciso, quando grande player ou quando um player mais regional, aumentar meu ticket médio. Então, eu começo dentro da EAD oferecer um semipresencial que tenha mais entregas, tá? Então, ele começa por ali melhorar. Mas eu tenho um nicho de instituições de ensino, e eu estou falando de escala nesse caso, tá? Mas eu tenho um segundo momento que eu não estou falando de escala agora, é uma operação menor, mas eu estou priorizando uma oferta diferenciada, que faz sentido eu olhar e entender que para aquele público que eu estou mirando, estou focando, ter uma aula ao vivo, ter uma aula semipresencial tem sentido.
esse público está um pouco mais descolado daquele ambiente de 10 anos atrás, por exemplo, tá? Então, eu acabo tendo as duas coisas. O que nos chama a atenção de uma maneira geral é que a gente encontrou, sim, uma condição nova de oferta de produtos. O mercado caminha para isso. Entender de que maneira eu estou hoje, como instituição de ensino, reagindo a esse momento de mercado, que é uma provocação boa para a gente ter nesse capítulo aqui, tá? Então, eu acho que no final, quando eu trago ali 10 pontos onde eu trago como prospectiva para um cenário Brasil. E eu vou procurar sempre trazer essa correlação dentro do capítulo, né? O que é cenário Brasil, o que é cenário local, regional ou até estadual, para que a gente possa, quando o gestor olhar, entender aquele capítulo e entender, ó, no meu mercado, esse cenário se configura igual, não se configura igual. Então, sempre eu vou procurar trazer ali dentro essas expectativas de que, ó, é um futuro imediato. Para isso, inclusive, a gente desenha ali traz ali com uma metodologia Roper uma estimativa do setor até 2026, tá? Então, dentro desse contexto, o capítulo ele vem com esses blocos de informação, com essas condições de entender consolidador, quando atuando, não atuando, mercado num cenário amplo, mercado num cenário local, que dá para fazer essas referências, tá? Então, o capítulo 1, a gente traz exatamente essa abordagem, tá? Que ela é um pouco alinhada, Giovanni, você pode passar para mim? Que é um pouco já direcionada ao capítulo do próprio Vianney, junto com a Jucimara, que é a parte do EAD. Então, Vianney, Calma, então, calma, 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 porque eu estou com a análise setorial aqui na mão. O capítulo do Paulo é riquíssimo. Não precisa pular para o meio direto, não, tá? O não, capítulo do Paulo é riquíssimo. O capítulo do Paulo é a Bíblia dos números, tá? Porque o Paulo, ele não tira fotografia, ele faz um tracking de 10, 20 anos atrás até o momento atual em tudo. Precificação, portfólio, produtos em alta, produtos em baixa. Tudo isso você vai encontrar no capítulo do Paulo. Então, Paulo, você é muito modesto, tá? E eu sou obrigado a te interromper para dizer que o seu capítulo tem muito mais do que você apresentou, que você só deu realmente uma iscazinha, tá? Você deu ali uma manchetezinha geral. Então, para É você que que não está nos pode dar assistindo, spoilers assim, a né? Vânia me proibiu do spoiler Eu aqui. proibi. não, não. Eu? Aqui, ó. É, Se eu mostrar os gráficos que tem aqui no capítulo do Paulo, olha, esse gráfico aqui é lindo, eu sou apaixonado por ele, você vai dar foco aqui. Ó, não não deu deu, foco meu Não aqui, deu Deus. tá muito foco. perto, não Aqui deu tá foco quase. aqui, tá? Ele mostra curso por curso, de onde que vem, para onde que vai, quem que sobe, quem que Se desce. você, Então, isso é Mas um a gente tem radar, esse aqui, mas do a gente vai EAD. mostrar. é Eu um vou. Ó, radar ó, ó. perfeito para tudo. Aqui, ó. Esse é o da EAD, Exato. mas o Paulo Entrar tem do nos. presencial, ele tem tudo, é fantástico. Então, só para dizer que o capítulo do Paulo tem muito mais do que ele apresentou. O Paulo é uma pessoa hipermodesta, apesar de ser o maior analista de mercado de ensino superior do Brasil, ele tem uma modéstia infinita, uma humanidade, uma grandeza, né, que é proporcional à competência profissional dele. É isso, desculpa ter te interrompido, então. Tranquilo. Eu digo o seguinte, nessa construção que a gente apresenta, que a Vânia trouxe ali com os capítulos da análise setorial, a gente vem, então, com esse olhar, e ele não deixa de ser, obviamente, refinado e provocativo ali com o primeiro capítulo, e a gente vai aprofundando cada vez mais em alguns temas. E a gente chega no contexto de entender esse potencial, toda essa condição distinta da EAD. Tá? Então, aqui, agora fica em saia justa falar, né, Vianney, do seu capítulo aqui, né? Mas tudo Eu bem. acho que a gente devia deixar o autor falar, né? Obviamente tinha que falar dessa. E sem dar spoiler ainda, tá, Vianney? Ah, Mas acho que então, o que que aqui. eu posso falar? Esse segundo capítulo, que eu escrevi junto com a Jucimara Roesa, nossa colega consultora Roper, e hoje reitora lá em Belo Horizonte, na União Horizontes, lá, o que que a gente fez? A gente mostrou o que está acontecendo de relevante dentro da educação à distância para orientar quem ainda não entrou e está querendo entrar, e tem muitas IES novas chegando no mercado da EAD. Então, a gente procurou fazer um mapeamento de tudo que está acontecendo, de onde que vem a IAD, por que que ela se tornou tão majoritária no Brasil. Inclusive, até ontem eu estava dando uma entrevista para a Folha de São Paulo e eu listei quais eram os tópicos que fizeram a relevância da IAD. Nossa economia é estagnada, o menor preço da IAD se tornou irresistível, mais do que o menor preço. A capilaridade, por ela estar em todas as cidades com mais de 10 mil habitantes e com um amplo catálogo. Então, isso desconstruiu a visão anterior de um ensino de elite no Brasil, que só a elite tinha acesso, e as camadas que não eram de elite, que pegavam o ônibus da prefeitura para ir até uma cidade vizinha para estudar,
ou que saíam do trabalho e iam assistir aula até 10h30 da noite, para depois pegar uma linha de trem, de metrô ou de ônibus, essa população passou a ter na EAD uma oportunidade de ouro e acesso imediato à formação superior com qualidade em 170 cursos de graduação. Só não tem na EAD hoje medicina, direito, odonto, psicologia, que o MEC ainda não autorizou. Todos os demais cursos você encontra em alguma oferta de EAD. Então, essa democratização foi radical. A femininização da EAD, que a Jucimara trabalhou muito isso, foi um empoderamento da mulher, tá? Foi uma libertação para a mulher no Brasil, que você pega hoje, nós temos muita mãe solo, desde 17, 18 anos até 35, 40, nós temos muitas famílias de mães solo no Brasil, e para ela, a possibilidade da EAD compatibilizou a vida profissional e a maternidade e a formação superior, né? Então, essa revolução de inclusão foi simplesmente fantástica, e é isso que está colocado dentro desse capítulo. Mas isso Vianney, tem dois é outros, só meu headlight. Eu vou deixar com a Vânia e o Paulo abordar tem o dois que eles outros pontos acharam que eu acho que interessante. Vai tem dois lá. outros pontos que, associando ao que vocês trouxeram no capítulo, que eu acho que é muito, muito peculiar e ficou muito bom, que é esse Uhum. contexto histórico que você traz logo no começo ali, uma questão lúdica, mas traz esse contexto histórico da educação no Brasil. Eu acho que isso é Uhum. legal para quem está começando ou para quem mesmo já conhece da educação no Brasil, entender esse enredo. E tem um outro ponto também, que é essa questão das licenciaturas, esse movimento das licenciaturas. No capítulo, vocês constroem o quanto do desinteresse se tem dentro da EAD em termos de crescimento, não em volume, do processo da licenciatura como produto, né? Como sendo curso. Isso é É, legal também. e a gente coloca também essa polêmica contemporânea que está acontecendo, né? A gente não pode deixar de falar. O Ministério da Educação, desde o final do ano passado, tem batido que quer mudar, quer mudar, quer mudar, quer mudar, é ameaça em cima de ameaça. Chegou a fazer uma normativa para novas instituições que não poderiam oferecer algumas carreiras. E a gente coloca de maneira muito clara dentro do nosso capítulo aí o quão prejudicial seria para o país se essas ideias em discussão virarem de fato fato e realidade. E agora teve a CONAE em Brasília, né, que é o Congresso Isso. Nacional de Educação ali, e que tirou diretrizes muito negativas para o futuro da educação, né, na perspectiva da inclusão. Eu até vou colocar um link aqui no chat aqui, vou colocar um link no chat aqui mostrando a análise que a gente fez. Ó, coloquei um link no chat aí mostrando a nossa análise que foi feita sobre as propostas da CONAI em relação à educação de distância de restrição. Então, a gente trabalha o histórico, como o Paulo falou, nós tivemos 200 anos só de ensino presencial no Brasil. E nós só temos 25 anos de AD. De oferta em escala, só 20. Então, nós temos 2 décadas de oferta em escala da EAD e ela revolucionou o mercado. É preciso entender por quê. Não foi a educação que revolucionou, a sociedade olha diferente para o acesso à educação. Então, as universidades que lideram a EAD no Brasil hoje são aquelas que dialogaram com a sociedade. A sociedade é que quis consumir esse produto, não é? A Cibele nos ensina muito isso, assim, não adianta você fazer marketing se não tiver produto, que é o produto que a sociedade espera. Então, a EAD é o produto que a sociedade contemporânea espera. E a sociedade está exigindo refinamentos, como o Paulo colocou. A sociedade já sabe que o online é uma precificação, o semi é outra, o ao vivo é outra. A sociedade já entendeu isso e está modelando isso junto com as organizações. Então, esse capítulo, ele tem todo um histórico, tá? Ele tem a contemporaneidade e tem o contexto da discussão que está acontecendo. Esse seria o meu resumo. A Jucimara mandou um resumo também, né? Mandou. Mandou. Vamos dar uma olhada no resumo dela? Vamos ouvir o que ela trouxe aqui para todo mundo. Márcio? Márcio? O ciclo da IAD bateu no teto ou ela pode crescer ainda mais? Nunca houve uma revolução tão grande na educação. Flexibilidade é a palavra da hora para a aprendizagem. Os números você já sabe, eu não preciso repetir aqui. Foi a educação à distância que derrubou os muros da universidade tradicional, colocou a galera para dentro. IAD se conjuga no feminino. Ela é inclusiva, é libertadora, é acolhedora. A grande onda de mudanças do IAD modernizou tudo, colocou a tecnologia para dentro.
Por outro lado, virou um problema para quem perdeu o trem da história. Se você está em dúvida entre investir ou não na IAD, esta análise setorial é para você. Se você já está na onda da IAD, esta análise setorial traz as informações que você precisa para tomar decisões mais assertivas sobre os seus investimentos. Tem tudo isto e muito mais no capítulo da IAD que escrevi junto com João Vianney. Vem! Bacana o resumo que a Sucimara fez, é bem isso mesmo que tem ali dentro. E ela colocou um aspecto que o próprio Fábio Sesc, que está com a gente aqui, entende muito bem disso. A EAD foi a mola, foi o vetor de modernização do ensino presencial. Tudo que nós temos hoje, modernização em CRM, secretaria digital, diploma digital, rastreamento, mapeamento das trilhas de aprendizagem dos alunos, biblioteca digital, tudo isso vem desses 20 anos de EAD. A EAD, por ela ter essa propriedade de fazer o rastreamento e o acompanhamento um por um dos seus alunos através desses temas, ela acabou criando toda uma modernização do próprio ensino presencial. Pronto, falei. E Pronto. só para fechar essa fala, então, Vianney, lembrando do que você trouxe agora, quando eu pego aquele primeiro gráfico que eu apresentei, que não houve a queda, não houve a queda, lá eu vou apresentar os detalhamentos, em virtude de uma atuação da EAD no sistema. Bom, e Pode. aí, continuando com a onda do EAD, né? O nosso próximo capítulo, ele fala sobre polo EAD, né? Em relação ao conceito de operação. Então, ele vai tratar, aqui a gente trouxe alguns pontos, né? Que o que é o principal objetivo do Polo EAD, né? É dar suporte pedagógico e comercial às atividades desenvolvidas nos espaços fora de sede de uma instituição de ensino, né? E aí ele traz alguns números, ele fala de relação da criatividade nesse mercado, né? E ele propõe uma tipologia de polos, fala sobre desenho de expansão, a importância de se ter parcerias, né? De se ter metas de repasse para os polos, dentro dessas metas, criar um ranqueamento de polos para que o polo busque cada vez mais, né, o crescimento dos alunos matriculados. E o nosso autor também tem um recadinho aí. Ô, Vânia, antes de até Opa! passar o recado dele, o que fica notório ali também é a questão da estratégia, né? Como é mais nítido a necessidade de ter a estratégia, não só na gestão da IES, mas na gestão da operação IES, mesmo quando polo, mesmo sendo um polo só hoje, a estratégia ela é muito visada, muito necessária, né? E traz isso Exato. lá com bastante cuidado. Márcio? Márcio? Já está entrando. A educação superior brasileira possui um regulatório exigente e rigoroso. Apesar disso, ela é muito criativa, principalmente nas questões relacionadas à educação à distância e seu polo de apoio presencial. Para entender melhor isso, sugiro a leitura do artigo Polo EAD, do conceito à operação. Nele, eu discuto questões relacionadas à tipologia do polo e suas diferentes complexidades, a questão da operação, a questão da expansão, bem como outras questões relacionadas a repasses e benefícios vinculados aos parceiros. Além disso, a gente enfatiza questões relacionadas ao ranqueamento do polo e seus padrões de qualidade. Pensar um polo EAD bem estruturado, bem situado geograficamente, é de suma importância para a expansão da sua IES. Boa leitura. Olha que óculos estiloso que o Evandro tá, né? Meu É, Deus, olha só, todo mundo caprichou. O Paulo e eu no banho tosa aqui, a Vânia fez salão hoje cedo e o Evandro para gravar esse vídeo aqui. Caramba, só aquele óculos ele deve custar o salário meu do ano inteiro. Acho que se mora naquele terninho também, todo elegante, todo mundo mandou muito bem aí. Segue aí, Vânia.
Legal. A gente vai agora numa sequência entender um pouco mais dentro desse cenário quem são os grandes grupos, né? O grupo dos consolidadores, como que é essa dinâmica? E aí a nossa consultora e analista de mercado, a Karen Sawa, ela que preparou, ela que trabalhou com essa temática. Pode passar, mano? Isso. E aqui eu acho que é interessante quando a gente vai olhar esse referencial todo, é que entender que nós já tivemos no Brasil praticamente quase duas dezenas de grupos no início ali fomentando. E a tendência, o que se viu na linha histórica desse processo, é a diminuição dos grandes grupos. Então a gente sai de um desenho de 2021, mais ou menos 22 ali, de 11 grandes grupos consolidadores e hoje para 9. A Karen ela explora todo esse processo, todo esse histórico dentro de uma linha de cenário nacional, dentro de um contexto onde esses consolidadores têm share, têm toda uma participação no mercado mais presencial, como vocês podem ver aqui, ou então dentro de uma estrutura muito mais elaborada, que é no contexto de volume de mercado, né, que é dentro da EAD. Então, quando a gente olha a dimensão EAD e olha a presença dos consolidadores, é óbvio que ali dentro eles têm mais volume. E é claro que, em contraste à receita, a gente tem a operação no presencial, fazendo algumas distinções ali, muito relevante. Então, a Karen traz, de uma maneira geral, esse cotejo entre as modalidades, entre as IES não listadas, que são as IES convencionais do mercado, né, as outras instituições, e o desempenho dos grandes grupos. E esse desempenho, muitas vezes, a correlação ou o olhar que ela acaba trazendo é regiões do Brasil ou então por UFs, porque a gente consegue, dessa maneira, entender algumas dinâmicas de mercados locais, menores, mercados menores, vamos dizer assim. E também tem dois aspectos que eu gostei bastante do capítulo, que é um histórico de consolidação. Às vezes, quando você começa a querer entender esse movimento, é interessante você entender a linha da consolidação, quem fez a aquisição em que momento, como foi, como que isso vai se agregando na hora de olhar a força desses motores do mercado. E ela faz isso. Tá? Então, ela traz essa evolução histórica de quem são essas aquisições. Ela traz ali um comportamento que a gente ouve e ficou muito tônica do mercado ultimamente, né? Que é o FIES. Como que era o comportamento do FIES naquele momento, frente aos consolidadores, e como que ele é hoje? Tem impacto, não tem impacto? Então, ela traz esse resgate. Então, esse capítulo, ele conversa com todos. O meu capítulo, eu trago elementos dos consolidadores junto, mas eles vão se agregando, eles vão somando. Quando vem essa visão do EAD, a Karen traz aqui também a percepção de volume de mercado, dessa estrutura dos grandes grupos, quando focado no mercado de EAD. Então, todo esse amaranhado de análise, eles vão se somando, vão se apresentando. E, de uma maneira geral, quando a gente olha esse resultado, tem um específico estudo que a Roper realiza, e ele está sendo apresentado nesse capítulo, que é o estudo de receita líquida do setor. Então, ali ela apresenta como que é a composição dos 9 grupos, apresenta os 9 grupos, apresenta a evolução histórica dos volumes de share, de receita desses grupos também. Então, isso dá uma clareza muito grande quando eu quero entender a dinâmica do mercado. Então, o capítulo da Karen, eu acho que ele traz, em linhas gerais, esses pontos. Mas tem um recado dela também para a gente aqui, né? Tem. Tá sem som. Estão ouvindo? Não, ficou sem som. Não, Sem som. ainda não. Não, não. Ainda bem que está legendado, né? Valeu pela legenda, então. É, Ô, Paulo, querido, só me tira uma dúvida, então, aqui. Sim. Tá? O capítulo da Karen trabalhou a consolidação do mercado. Aí, aqui, opa, agora com áudio, vamos lá. 3, 2, 1, play. Olá, eu sou Karen Olha Salvo, assim. uma das autoras da análise setorial deste ano. Se você concorda que os movimentos de consolidações, fusões e aquisições na educação superior brasileira impactam na configuração de oferta dos cursos de graduação no mercado, seja ele local ou não, eu te convido a conhecer sobre o capítulo Cenário dos Grupos Consolidadores na Educação Superior Brasileira. Obrigada. Ó, Fala, Kelly. muito legal. O recado dela está perfeito, muito legal, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta para o Paulo aqui. Considerando o contexto do que a Karen escreveu, a gente tem uma consolidação extensa no mercado. Mas, ao mesmo tempo, o Paulo mostra no capítulo dele que tem IES que estão furando a bolha dos consolidadores, tá?
E tem grupos aí que em 3, 4 anos, grupos não, tem IS em 3, 4 anos, chegando a 50, 70 mil alunos, e não estão na categoria de grupo consolidador. Então, Paulo, muita gente pensa assim, por que eu vou investir no ensino superior se está dominado pelas IES que estão na Bolsa de Valores? Não, tem como furar a bolha. Paulo e Vânia, me dá uma palhinha sobre como furar a bolha e entrar no ensino superior e ter sucesso, seja em nicho, seja em operação escala, porque os números mostram que tem como fazer. Eu acho que eu vou trazer a minha visão, mas depois a Giovanni pode até complementar. Eu acho que tem um elemento que é importante, que é programação, planejamento e profissionalização. Desses Estudar o players que eram mercado. estudar mercado. A receita não é a melhor receita, porque entenda o que você está se propondo a fazer. Os grandes grupos não fazem, mas um grupo menor pode fazê-lo também. E aí é a estratégia de saber exatamente qual é o nível de articulação local, regional, que seja. A operação ela é muito mais ávida hoje. Eu estou falando de uma operação comercial, ela vai se refletir no planejamento, inclusive comercial, mas principalmente de entender a experiência desse aluno. Quando a gente encontra esse crescimento muito que chama atenção, né? E tem alguns players que a gente traz algumas dessas informações na análise, então isso começa a ficar muito claro, né? Eu tenho lugar para todos, sim, tem lugar para todos. Basta eu entender que nível que a minha operação está pautada hoje. Mas um ponto que eu não deixaria de tocar aqui, Vene, é posicionamento estratégico. Tem que ter planejamento, mas tem que ter coerência com o posicionamento estratégico. Ou seja, eu tenho que saber o que eu quero realmente. Eu vou trabalhar com o mercado de escala no EAD? É isso? Em que nível? Não, não é escala, ele é nichado. Nichado de que contexto? Tá? Então, eu acho que alguns desses resultados, quando eu penso só a escala, eu vou ter alguns exemplos. Mas quando eu penso ele num contexto de sucesso, que necessariamente para aquele modelo de negócio não precisa ser escala, eu também vou encontrar. Tá? Ok, perfeito. Então, para você que está aí, muitas vezes temeroso de ampliar sua atuação, de investir, fique sabendo, tem como entrar no mercado hiperconsolidado, fazer a diferença e fazer sucesso estatístico, financeiro e de relevância. Ouvir a sociedade, pesquisar, entender, definir o seu nicho e o seu produto para poder avançar. Pronto, falei. No capítulo 7, eu vou falar um pouquinho desse tema. Janine, vou entrar bem nele mesmo, ali, alguns cases de sucesso. Agora a gente traz o capítulo 5, que são os impactos da inteligência artificial na aprendizagem e na gestão do ensino superior. O autor deste capítulo é o nosso consultor Jefferson Pandolfo. E o capítulo ele é muito interessante, que ele traz algo muito atual, né? Ele explanou assim desde um histórico do desenvolvimento computacional até onde nós estamos hoje, falando o porquê da inteligência artificial na educação, né? E como implementar a inteligência artificial na educação. Então, ele faz todo um desenvolvimento sobre esse tema, até chegar na questão de gestão acadêmica, administrativa, etc. Ele apresenta algumas principais tendências em relação à inteligência artificial, fala sobre o processamento da linguagem natural, a inteligência artificial generativa, os principais desafios, né, para se implantar na educação, e o quanto que isso impacta a formação desse aluno e a empregabilidade desse aluno. Vianney, você queria falar alguma coisa? Você está mudo. Está sem som. Ok, desmutei aqui. Não, é que eu fico impressionado porque a gente fez uma revolução da tecnologia educacional com a educação à distância. A educação à distância mudou o ensino superior no Brasil e no mundo inteiro. E essa mudança envolveu muito o uso de sistemas, muita automação, né? Agora, a inteligência artificial, ela supera o estágio da mera automação, né? Então, eu só queria pontuar de uma maneira muito breve que a gente teve um estágio que vem até uns 3 anos atrás, onde a gente criou muita sistematização, muita automação, gerando ganhos de produtividade. Por exemplo, há 20 anos atrás, a gente identificava onde os alunos mais tinham dificuldade de avançar numa disciplina. Então, a gente fazia aquele controle e identificava porque ele não avançava. Então, a gente produzia um vídeo para dar um suporte naquele ponto ali. Há 10 anos atrás, a gente conseguia sistematizar o ponto em que ele mais errava e fazíamos autorresposta para dar um suporte na tutoria naquele momento ali.
Isso a gente fazia com planilha de Excel, né? Hoje, os próprios sistemas, com um pouco de IA internalizado, já fazem essa régua interna, já localizam a dificuldade do aluno, já colocam o conteúdo complementar que ele precisa para ele poder avançar e já colocam a bateria de exercícios para ele poder fazer. E se ele errar, já dão uma recomendação, podendo chegar até uma tutoria humana para poder superar. Então, a possibilidade da inteligência artificial para o ganho de produtividade, para a economicidade para a organização e produtividade para a aprendizagem pelo lado do aluno, é um casamento fantástico. E, Vianney, eu acho que tem uma parte da abordagem que o Pandolfo traz aqui que nos instiga muito, que é o contexto da velocidade com que isso vai acontecer. E muitas vezes a gente pressupõe que isso é futuro. Não é. Eu já tenho um grande grupo, tem grupos que já estão usando, nem sempre são também tão grandes grupos. Então, eu tenho um nível de investimento, de experimento acontecendo, que muitas vezes ele não está tão notório publicamente assim, mas ele está, de uma certa forma, com característica da própria IA, né? Nesse processo de autoaprendizagem da máquina. Então, a gente vai encontrar um setor ainda que é aquela condição de você olhar uma escala customizada, entre aspas, parece que pode ser algo possível. Então, quanto mais você conseguir entender essa busca do aluno, a trilha de aprendizagem do aluno, quanto mais conseguir dar esse nível de entrega para ele, pode ser que isso seja elemento que ele vai entender como qualidade, sim. Porque até muitas vezes aluno ele é atendido por um chatbot, às vezes, que ele nem percebeu. E às vezes ele faz como bom. Então, tem muita coisa que vai acontecer rápido nessa estrutura de IA, tecnologia e mercado de educação. Já está Dá um exemplo. acontecendo. Dar um exemplo para vocês. Há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, teve uma experiência de uma universidade americana que colocou para uma turma de alunos 3 tutores. 2 eram humanos e um não era por inteligência artificial, era por régua de automação. É um estágio anterior à inteligência artificial. No final do semestre, os alunos tinham que avaliar os tutores. O tutor mais bem avaliado foi o tutor que era uma régua de automação. Por quê? Os alunos responderam pela prontidão. Porque eu pergunto e ele me responde. Os tutores humanos tinham horário de trabalho. Então, se eu perguntasse para o tutor Paulo no final da janela do dia dele, ele só ia me responder no dia seguinte, da mesma forma a tutora Vânia. Se o tutor João fosse a régua de automação e ele tivesse indexado quais eram os componentes de autorresposta, ele respondia imediatamente e já recomendava. E isso era muito fácil de fazer, porque a gente consegue mapear onde é que é a pergunta recorrente do aluno. Quem dá aula há 5, 10 anos já dá uma aula sabendo qual é a pergunta que vem dos alunos. Então, a gente já consegue preparar a resposta à pergunta que a gente sabe que vem. Muito raramente vem uma pergunta que não estava no contexto. Então, a gente conseguia preparar isso e fazer essa régua de autorresposta. Hoje, com a inteligência artificial, se vem uma pergunta que não está no contexto, se ela estiver bem programada, ela consegue encaminhar uma resposta de avanço para o aluno. E é muito barato, tá, gente? Não é caro usar a inteligência artificial, é muito barato. Bom, seguindo aqui, a gente passa para o capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre o marketing educacional na era do ChatGPT, tão falado, né? E da inteligência artificial. Redefinir o papel da educação superior. A nossa consultora de marketing, Cibele Schultner, escreveu esse estudo, né, onde ela vai falar sobre o marketing educacional na era do ChatGPT, e considerando toda essa transformação feito pela quinta revolução industrial, né? E aí ela fala de desafios e oportunidades nesse nosso cenário. E aqui eu acho importante a gente destacar que ela diz aqui que a educação superior precisa se reinventar, adotando uma abordagem que integre habilidades humanas com soluções baseadas na inteligência artificial. E aí ela diz que é necessário promover uma educação que desenvolva pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos e a colaboração. Gente, há quanto tempo a gente já não ouve falar sobre o desenvolver essas competências, né? E aí vem a inteligência artificial aí para ajudar no desenvolvimento dessas competências. Ela traz ou algumas profissões
que já se é capaz de ver o uso da inteligência artificial. Aqui a gente trouxe aqui 5 delas, tem mais no capítulos, né? Então ela fala da fisioterapia, da nutrição, do direito e contabilidade, análise de dados médicos, nas línguas, e tem outros aí no capítulo. Ela traz mais informações sobre a influência da inteligência artificial no marketing, os riscos disso, né? Aqueles riscos da dependência excessiva da tecnologia, que a gente vê cada vez mais por aí, artigos que a gente lê sobre essa dependência que está criando não só no jovem, né? E a utilização do ChatGPT e da IA no marketing educacional. Então, assim, esse capítulo está super rico, pode ajudar aí as equipes de marketing bastante nessa nova realidade, né? Lembrando que dá para linkar aqui com o prospect, né, que ela sempre traz. O que o Sim. prospect está buscando hoje? Você está conseguindo conversar com ele mesmo, seu possível prospect, né? E a Aí, Cibele trouxe aqui um recadinho para o pessoal. Márcio. Meu nome é Cibele Schilter, eu sou uma das autoras do capítulo da análise setorial deste ano e eu abordei um tema que está impactando a nossa vida. O ChatGPT e o seu impacto no marketing educacional. Não há a menor dúvida de que essa ferramenta impactou todos nós humanos na nossa vida cotidiana. Mas o que ele muda no dia a dia das instituições de ensino, nas áreas de marketing, nas áreas comerciais? Como nós podemos nos valer da inteligência artificial para sermos mais rápidos, para sermos mais assertivos e principalmente para mudar a forma de operação no relacionamento com os nossos alunos? Tenho certeza que vai ser uma leitura muito agradável e muito atual para todos vocês. Obrigada. Vamos lá? Eu vou colocar aqui só a para tela. complementar aí, a Cibele é capeta, né? Ela tem feito um trabalho de marketing fantástico e ela consegue fazer com os clientes da Roper uma aceleração de matrículas quando parecia impossível, né? Então, ela tem cases fantásticos onde ela já vem aplicando os conceitos e as ferramentas de inteligência artificial no suporte aos clientes atendidos pela Roper na área de marketing, montagem de produtos e captação, com resultados realmente fantásticos. Tiro meu chapéu. Exatamente. Seguindo aqui. Dentro desse contexto ainda do marketing, a gente tem aqui o Flávio Janones, que constrói no capítulo dele uma abordagem sobre o marketing em tempos de mudança. Então, acho que dentro dessa estrutura que a Cibele acaba trazendo ali de uma operação de uma instituição ou de um contexto menor, ele também traz. Só que ele traz isso expandindo de uma certa forma para os grupos que têm uma relevância de maior impacto no setor. Então, ele traz aqui uma visão de grandes grupos, tá? Dentro desse modelo de atuação da EAD. Vânia, pode passar, por favor? Dentro dessa construção de informações que ele traz, que ele apresenta ali, ele buscou se pautar ali em muitas informações que são disponibilizadas pelos mesmos grupos, tá? Então, eu tenho ali um certo contraponto ou uma visão, né, de mercado agora que ele traz aqui pelas informações dos grandes grupos, e eu acabo trazendo lá no meu primeiro capítulo pelas informações de pesquisas Roper de mercado. Tá? Então, tem um elemento legal para cruzar, para trazer aqui, e ele traz uma ênfase que eu acho muito peculiar e muito boa, que é dentro do capítulo, que é trazer o quanto se investia em marketing há um tempo passado, né? Antes a gente pensava de 4% a 5%, e o quanto que hoje os grandes grupos fazem essa nova abordagem, esse novo investimento. Então, dentro dessa construção, ele nos traz ali nos instiga em alguns momentos ali a nos questionarem sobre a nossa operação, pensando realmente nessa questão dos desafios que as novas tecnologias nos trazem, né? Essa questão de entender preço e valor, o quanto que eu posso ser onerado por uma estratégia inadequada de precificação, de achar que preço é estratégia. Tem esses desafios da expansão em relação ao EAD. A questão do posicionamento, ele traz de que maneira o posicionamento pode ser preservado ou deve ser atendido na hora de olhar o modelo de negócio em operação. E a chegada de novos concorrentes, que daí ele apresenta para a gente ali um rol, aqui eu não vou apresentar, não é a ideia aqui, deixar para vocês fazerem essa leitura lá, de empresas que chegaram no setor, muitas durante a pandemia, e fizeram sucesso. Aquela fala que o Vianney trouxe,
Teve alguém que entrou e conseguiu cavar o seu lugar ao sol? Sim, tem. Ele apresenta alguns desses cases e algumas vezes não é necessariamente pensando só na EAD, mas pensando numa nova abordagem. É quase que às vezes, em alguns casos, o nicho do nicho. Então ele tem essa construção, tem essa tônica de entender de maneira complementar o que a Cibele trouxe com o marketing, um olhar da EAD e do status quo que nós temos no mercado hoje. Tá? Ok, ó, só para complementar, o Janones é um autor convidado, tá? Isso, um O ator convidado. Janones é um autor convidado, ele não é um consultor Roper, apesar de ser uma pessoa que todos nós amamos dentro da Roper, mas o Janones vem do mercado. O Janones foi, durante muitos anos, Grupo Ânima, atuou em Santa Catarina pelo Grupo Ânima, ele foi ao Espírito Santo, atuou na expansão da Multivix pela EAD, com sucesso. Quando ele foi para Minas Gerais, atuou na expansão da nova fase da EAD da Uniub, também com muito sucesso. E agora ele se deslocou no final do ano passado para o Grupo Cruzeiro do Sul, para a área de atuação em operações. Então, é uma pessoa que mora no coração de todos nós aqui, tem uma trajetória fantástica no ensino superior, tá? Então, a gente queria, assim, agradecer o Janones, né, por ter aceito o nosso convite e ter feito uma participação que eu reputo como muito inovadora dentro da estrutura da análise setorial, por ele atuar com análise dos informes dos grandes grupos para a Bolsa de Valores e fazer uma extração de dados e fazer a tabela comparativa. Vânia, falei bobagem? Me ajuda. Não, está certíssimo. E o Janones tem um recadinho. Ah, é? Manda ele aí, vai lá. Olá, eu sou o professor Flávio Janones, sou autor do capítulo que aborda marketing no análise setorial, com o título Além do Usual, Novas Abordagens de Marketing em Tempos de Mudança, onde eu busco trazer uma discussão sobre os grandes desafios nos tempos contemporâneos. O surgimento da inteligência artificial, cada vez mais no dia a dia das nossas organizações, a entrada de novos concorrentes, a redução cada vez mais agressiva das mensalidades, a perda de valor das nossas marcas e como eu vou me posicionar nesse mercado cada vez com mais concorrentes, cada vez mais agressivo, buscando também trazer um pouco da expansão da educação à distância, seja para nos posicionar como um player digital ou mesmo para buscar novas opções no ensino presencial. Para finalizar o capítulo, apresentamos ainda alguns cases, alguns exemplos práticos que acredito que vão ajudar a tomada de decisão de todos, não só gestores de marketing, mas gestores na área de educação. Espero que gostem. Legal. Ó, muito bacana. E o texto do Janones é tipo assim, é faca na bota, sangue nos olhos, não tem rodeio, tá? Exato. Eu estou preocupado vendo aqui o nosso tempo aqui. Você está preocupado? Então vamos acelerar um pouquinho, Vamos tá? lá. Vai lá. O oitavo capítulo fala sobre os indicadores de qualidade acadêmica, né? Aí fala sobre ENAD, CPC, IGC, no pós-pandemia. É um texto do Adriano Coelho, né? Que está falando aí sobre os indicadores, sobre bases referenciais de ENAD como ponto de partida e de chegada do ciclo avaliativo. O Paulo está aí preocupado com o tempo, então a gente pode soltar o recado do Adriano, então. Salve pessoas, Adriano Coelho, CEO e sócio consultor da Roper. Está saindo o nosso análise setorial, esperado por todos. E neste estudo tem um capítulo voltado para o estudo de indicadores de qualidade acadêmica, entre eles ENAD, CPC e IGC. O que nós temos? 2021. O que nós temos ainda? ENAD 2022, estávamos no aguardo de sair CPC e IGC 2022, que até o momento não saiu. E talvez você me questione, vale a pena estudar 2021 para 2024? E eu te respondo, sim, super vale a pena. Se ENAD não é evento, ENAD é processo, quando eu olho para os resultados de 2021, que é o que temos, eu consigo enxergar causas e não somente efeito. E enxergando causas, eu tenho como trabalhar e trazer intervenções necessárias para as devidas melhorias. Além disso, eu tenho que lembrar que ENAD é uma análise por similitude. Então eu preciso necessariamente olhar de fora para dentro. E isso você encontrará neste estudo. Vem conosco!
Acho que Bom, não foi essa muita fala questão dele Muito está bem bacana, completa, né? muito bacana, muito bacana. E o que é Por mais isso, fantástico é que o Adriano dá o subsídio para a gente entender o que é o ENAD, entender como navegar por dentro desse processo, né? E entender os indicadores todos. E como é que a gente vai conseguir um bônus regulatório pela performance dos indicadores, mas muito mais do que isso, como é que nós vamos ter uma referência que a gente fez uma entrega de qualidade para a sociedade. E ele traz exato. muito, Vianney, também essa cultura de você ter na instituição essa leitura, esse cuidado, esse acompanhamento, esse planejamento. Não é um evento pontual, como ele estava construindo. Então, eu acho que o capítulo ele deixa muito claro essa questão de você se apoderar de um processo que ele é longo, que ele é contínuo, que pode ser melhorado, ampliado, né? Que é faseado, né? Que Uhum. precisa ser acompanhado. Bacana. Ó, Bom, e Paulo aí? e Vânia, eu fiz uma perguntinha no chat aqui, que a gente poderia esticar até 4h10, 4h15, para dar tempo de passar os capítulos todos. A galera concordou que sim, Opa! tá? E o Daniel Tedesco falou assim, tá bem bacana o webinar. Então, a gente pode correr, mas nem tanto. Correr Correr mais não. devagarzinho. Vamos Correr correr devagarzinho. devagarzinho, vamos correr devagarzinho. Quando chegar no capítulo 10, no final do 10, eu vou mostrar a nossa agenda da semana que vem. Vamos lá. Perfeito. Tá. E aí a gente chega ao capítulo 9, que fala do planejamento e gestão de aprendizagem, né? Novos produtos para atender os desafios da educação superior, do nosso consultor Fausto Camargo. Então, aí, ele traz aqui a questão de que os estudantes eles precisam se preparar para um mercado de trabalho mais dinâmico, mais incerto. Tá aí o capítulo da inteligência artificial dizendo tudo isso, né? E aí, quais são as habilidades e competências que esses alunos precisam desenvolver? Né? Então, ele fala sobre a questão de produtos, de novos produtos e como desenvolver esses arranjos curriculares. E aí fala de ferramentas, métodos, o desenvolvimento de competências, e aí ele traz alguns exemplos, né, em relação a competências, dá algumas informações para o leitor sobre isso. Fala sobre a questão de certificações intermediárias, para a IES pensar sobre não só aquela questão de a formação em si, mas no meio do currículo, o aluno pode ter algumas formações intermediárias que vai ajudar isso no mercado de trabalho. Fala sobre a empregabilidade, a trabalhabilidade desse aluno. E aí traz planejamento, gestão de novos produtos, os exemplos de competência e a disponibilização dos conteúdos. Vânia, e tem uma abordagem que eu gosto quando o Fausto começa a construir essa fala ali, que é de colocar a palavra produto de maneira mais clara para entender que quando eu tenho um produto, eu tenho quem eu atendo, que é o meu prospect, que é meu aluno. Eu preciso ouvir ele, eu preciso entender, e eu preciso ter uma inteligência acadêmica que possa gerenciar toda essa estrutura da experiência desse aluno que é o produto, né? Então, inovar nessa condição é inovar nessa experiência. Eu só consigo inovar se eu consigo entender o que eu tenho. Ele traz bem essa questão, né? De quanto que você tem para quanto você pode mudar, o quanto que você pode inovar. Então, eu acho que é bem alinhado com tudo que a gente tem hoje ainda como sendo uma dor do mercado, né? Até certo ponto. Entender o E que é eu tenho bem de entrega. interessante que essa última semana que passou, eu vi uma matéria, que eu não vou lembrar agora exatamente aonde, que falava justamente sobre os currículos, e que esses currículos das universidades hoje, eles não estão dando empregabilidade para esse aluno, esse egresso. Então, a matéria era justamente sobre essa crítica. Aí vai lá nas DCNs, né? E aí me remeteu justamente a esse capítulo, né? Além da gente ter DCNs um pouco atrasadas, né, que não está de acordo com o mercado hoje, a gente ainda tem a questão de não ter currículos tão afoitos aí à inteligência artificial, a tudo que o novo mercado está trazendo. E isso acaba abrindo um mercado para as universidades, que é trabalhar com o infoproduto, que seria um produto não regulado, mas que tem foco na aplicabilidade imediata ao mercado de trabalho, né? O Planolf e a Sibeli trabalham muito isso dentro da Roper, orientando as instituições como é que elas podem acelerar a entrada em alguns nichos sem ter que esperar o regulatório do MEC. Então, ela faz um infoproduto, tá? Coloca aquele ponto ali e leva a gente para poder fazer. Porque um currículo que vem por uma DCN, até que a inovação se transforme em competência estabelecida, vire bibliografia,
para virar um curso superior, são 5, 10 anos, pelo menos, Uhum, né? uhum. Então, o infoproduto, ele acelera a chegada no mercado da formação em cima de uma competência contemporânea. Pode ser uma pós-graduação ou pode ser apenas um infoproduto de aplicabilidade imediata. Pronto, falei. A gente tem aí um recadinho do autor. Fausto Camargo, toca o terror, meu garoto. Vivemos em uma era cada vez mais conectados. Vivemos em um mundo em profunda transformação. Na educação superior não poderia ser diferente. Por isso, precisamos pensar cada vez mais em produtos, em cursos que realmente levem a experiências de aprendizagem significativas. Precisamos pensar em cursos que levem ao desenvolvimento cada vez mais de competências que atendam às necessidades acadêmicas e também às necessidades do mercado de trabalho. Ficou curioso? Convido você para ler mais sobre isso na análise setorial da educação superior. Bacana, e assim, cadeira gamer, uniforme de tripulação da Jornada nas Essa Estrelas, gamer né? aí, Benito, tá Star só Trek, gamer. essa cadeira gamer aí é presente, né? De Vamos lá, sobra, vamos né? avançando então. Tá. Janei, Chego você quer? eu. A gente fala o capítulo 10 ou você quer entrar antes? Olha que Falei bacana o título, IES que prosperam ou IES que que fracassam. fracassam. Isso a todo momento, tá? IES que prosperam e IES que Em fracassam. todo momento da Todos os história dias a nossa de gente vê. mercado. Só para deixar todo mundo muito aguçado mesmo, eu vou aproveitar essa tua ansiedade e vou mostrar a programação da Roper. Eu Tá vou entrar com bom, o meu então vai lá, Benito. compartilhamento, então, aqui, para mostrar para vocês aqui a programação da Roper aqui. Agora, no próximo, logo em abril, nós vamos ter uma agenda da Roper na Dinamarca, uma missão Dinamarca, tá? E a gente vai levar lideranças da educação brasileira. Você que está conosco aqui é uma liderança e pode participar. Nós vamos fazer uma viagem de 10 dias para conhecer uma educação superior e básica de qualidade top mundial na Dinamarca. Vem no site da Roper aqui para você ver como participar da missão Dinamarca. A Roper também tem, meu não rodou aqui, tá aqui. A Roper também tem agora no mês de março a etapa presencial em Foz do Iguaçu do PRODES, que é o maior programa de formação de executivos do ensino superior brasileiro. A etapa agora é regulação e avaliação, está na ordem do dia. O MEC está pressionando, o MEC está colocando novas regras, o MEC está sinalizando. Nós temos que ver direitinho isso aí e a justiça pegando para todo lado também. Hoje foi o nosso lançamento aqui da análise setorial da educação superior. O link está no chat aqui para você poder adquirir. Ela é a Bíblia do setor educacional brasileiro, para mantenedores, para reitores, coordenadores de curso, diretores de curso, para todo mundo aqui, jornalistas, investidores. Ela é o documento de referência e você está vendo por quê. Na semana que vem, o Rafael Barros, que é o head de educação do XP, Investimento XP Educação, ele vem fazer um webinar com a gente a partir de um relatório profundo que a XP fez, mostrando o que o mercado espera do ensino superior em 2024, para onde vai a educação em 2024. E tem até uma pergunta do Fabiano Bosley aqui, no QIA, nesse sentido, que o Paulo vai responder depois. Qual seria a tendência de bons produtos para 2024? O Paulo, com a sua bola de cristal, vai responder essa pergunta ao final. Então, semana que vem, quarta-feira, o que o mercado espera da educação superior, com o head de educação da XP, que é o Rafael Barros, e com o Jefferson Vias, que é nosso colega consultor e sócio na Roper, é o CEO do Integrado e é também uma das lideranças do Financeiros. Nós temos uma série de patrocinadores que permitem realizar esses webinars. A Princípia é um patrocinador nosso, é uma fintech na área da educação, trabalha com o conceito que a sua IES tem que ter a vida financeira em dia para você fazer educação de qualidade. Como que eles fazem isso? Converse com o Diogo Fonseca, tem o contato dele aqui no chat para você ficar em dia e saber como chegar lá. A Telesap, nossa patrocinadora, é uma OPM que coloca a sua instituição com um portfólio digital inovador na graduação, na pós, no infoproduto, no técnico e na educação básica. Conversa com o André, que ele vai te explicar como fazer isso. E nós temos um patrocinador também, que é a Liceu, que é a principal ferramenta de suporte digital ao ensino superior e à educação básica no Brasil, onde ela é uma espinha dorsal digital, onde você consegue acoplar os componentes que você já tem
ou adotar todos os componentes da Liceu, desde a captação, informação, financeiro, extração de dados de alunos para o Enares, exportação de dados para o censo e até o diploma digital. Tenho contato aqui no chat, falar com o Fábio Cesp. Raramente ele está no Brasil, mas a equipe dele é muito grande e ele pode indicar uma pessoa para atender você. Em 20 minutos, você vai saber como turbinar e modernizar a sua organização. E para você saber agora como ter sucesso, você vai ver na análise setorial a síntese que a Vânia e o Paulo vão fazer sobre o capítulo Caio Polizel. Olha que nome fantástico. IES que prosperam, IES que fracassam. Pronto, falei. Nesse cenário de leitura, de contexto atual, contexto passado, essa frase sempre ela aparece, né, nos questionando. As que ficaram e as que vão, como que é a situação? O Caio aqui, ele traz para a gente, acho que é muito peculiar, que ele traz um ciclo, um conteúdo Hopper, uma ideia Hopper, que é esse ciclo Hopper de perenização da IES. Eu troquei aqui, eu peguei o final da estrutura do capítulo dele, coloquei logo de cara já aqui, porque eu não queria perder o negócio, né? E depois, quando o Caio propõe essa teoria, ele vem com os passos a passo sobre a gestão, a evidência desse crescimento, o tipo da entrega da qualidade dessa experiência que é gerada, a atenção com o posicionamento, as questões financeiras que devem ser mantidas, devem ser atendidas, o reinventar constante e ter muito claro mesmo, a referência muito nítida, que é a clareza de propósito da instituição para a qual ela foi pensada, para a qual ela foi, de alguma forma, apresentada para um setor onde ela está atuando, né? Então, quando o Caio traz toda essa construção, antes desse processo, ele constrói isso para a gente, isso pode passar, Vânia, próximo? Ele constrói para a gente um cenário, ele apresenta para a gente um cenário sobre essa questão das práticas que promovem ou não um conceito de conflitividade ou anticonflitividade dentro de uma instituição de ensino. Então, tudo isso, todo esse pano de fundo que o Caio traz para a gente aqui, é uma referência a entender que a gestão, num processo desse, ela tem um nível de relevância muito grande e ela pode estar atenta ou não a esse processo. Em muitos momentos, ele traz essa importância desse momento tão distinto agora, com altos impactos da quarta revolução tecnológica, que ele chama de novo momento atual, tá? Em relação às instituições, ou seja, esse nosso novo momento com um novo prospect, uma nova necessidade de entender a gestão, tudo isso faz parte de um cenário que o Caio constrói para a gente aqui, para fazer o quê? Para a gente conseguir minimizar e entender de maneira mais profissional esses conflitos que podem acontecer entre os sócios, entre a gestão. Então, tem uma relação mantida, mantenedora, que ele apresenta, que traz aqui, que no final das contas eu preciso entender uma força que está presente nesse contexto, que é o poder da mediação. E esse poder da mediação está relacionado com o contexto de conciliar esses conflitos. Então, o capítulo do Caio ele apresenta bem para a gente essa panorama mais moderna de entender que a gestão, ela sim tem que ser mais focada num olhar a longo prazo da instituição, mas desde como ela foi pensada como semente, né? Que é essa questão do propósito. Então, ele traz várias provocações, traz algumas pesquisas que nos trazem elementos para entender esse cenário de conflito ou não dentro de uma instituição de ensino, quando pautado sobre a ótica da gestão, tá? Nós não temos um recadinho do Caio para esse contexto. Mas o recado dele está escrito e é capeta de Está boca. escrito, vale a pena conferir. Sem som, Vânia. Vânia, querida, você está nos privando da sua voz maviosa. Estava muda. Ah, vai lá. Olha, a consultora que escreveu esse capítulo também ela vai ter um recadinho. A consultora que escreveu o capítulo está aqui presencialmente, né, online. E esse 11º capítulo, ele fala sobre o novo contexto da educação básica no Brasil. Então, o que a gente traz nesse capítulo? A gente traz alguns números, né, do censo da educação básica, o último que foi divulgado pelo Ministério. Então, a gente traz alguns indicadores, a gente fala sobre a evolução de matrículas, fala isso sobre região, fala isso sobre estado,
E aí a gente entra sobre alguns aspectos entre a questão de posicionamento. O Paulo tinha falado, né, sobre posicionamento de instituição lá atrás, e aqui é a mesma coisa na educação básica. A educação básica, ela precisa também se posicionar, ter um posicionamento estratégico para ver como ela vai atuar, principalmente agora que a gente está vendo alguns movimentos de consolidação da própria educação básica, né? A educação básica, ela está passando, assim, muito próximo ao momento que a educação superior passou lá atrás, né? Vânia. Então, a gente vai construindo o capítulo em cima dessas falas, né? A gente traz também uma questão de mensalidades, quando a gente faz um comparativo da instituição prêmio com a convencional, a diferença ali, né? Olha o ensino médio, a diferença de um ensino médio prêmio para um convencional, né? E aí a gente fala de variáveis ambientais. Vânia, tá pequenininho o número aqui, eu que estou meio cegueta. Me dá aí a ordem de grandeza aí desses valores. Bom, o ensino médio premium, ele está entre 3 e 400. Tá. Quando a gente fala de quando a gente fala do convencional, ele está falando de 1.200, 1 a 1.200, né? Tá. Uhum. Agora, Quando a olha gente... só. Agora, olha só, quando a gente está falando de uma estrutura de grandes players no cenário mercadológico Brasil, e a gente já vinha a tônica da educação básica, que hora ia entrar em ascensão, ia ganhar espaço nesse cenário, nunca ganhava, né? Ela ganhou agora. Então, eu tenho um momento peculiar na educação, mas um momento peculiar do mercado educacional brasileiro, que é a relevância de players que atuam na educação básica. Então, a Vânia traz toda essa provocação também no capítulo, né, Vânia? Sim, a gente fala um pouco sobre isso. E aí a gente fala sobre as variáveis, né, que impactam tudo isso, né? E também traz algumas perspectivas para o setor da educação básica. E aí a gente tem mais um capítulo falando sobre educação básica, que é o 12º capítulo da nossa consultora Daniela Piazzi, que fala sobre a gestão de marketing para a educação básica. Embora a gente fale de marketing na educação, o marketing dentro da educação básica, ele precisa ser pensado um pouco diferente do que a educação superior, até porque a gente só tem uma captação por ano na básica, né? E a operação é longa, né? E a operação é longa, é o dobro no mínimo, né? Falando de 12 anos contra 5, 3. Exatamente. E não necessariamente é o prospect que faz a definição, né? O prospect, é o pai, né? A gente tem que pensar o pai. Uma matrícula bem feita na educação básica e você tendo um bom atendimento e relacionamento, ela pode durar todo o ciclo de pré-escola, tá? Ela pode durar Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio. Quantos anos dá isso, Paulo? Estou falando praticamente, se a gente pegar uma operação completa de 12 anos, Vaniel. Mas em 12 anos você pega o ciclo formal, mas se você pega educação infantil ali, você vai para 15 anos. Porque olha só, às vezes é comum você ter uma evasão do Fundo 1 para o Fundo 2, do ensino médio para o Fundo 2 para o médio, que é natural, mas mesmo assim é uma operação longa. Vida longa. E aí ela fala muito sobre ter as pessoas certas no lugar certo, né? O tipo de pessoa no marketing que eu vou ter para fazer essa conversão de matrícula. Então, ela fala sobre os agentes de matrícula. A experiência de compra, ela tem que ser algo extraordinário. Enfim, ela vai dando essa tônica e vai aqui trazendo várias informações super relevantes para o marketing na educação básica. Vale super a pena. Tem um ponto que ela acaba abordando, trazendo ali, que deixa claro para a gente que é uma coisa é eu atuar com posicionamento de conveniência, uma outra é eu atuar com posicionamento premium, uma marca premium. Ambas têm que entregar qualidade, mas essa experiência, desde atender o stakeholder, que seja a família, o pai, o responsável, o aluno, ela tem que acontecer de modo satisfatório. Então, a Dani traz várias provocações para a gente entender esse cenário, fazer essa leitura. Eu acho que isso é importante para a gente não perder o foco.
né? Ela fala muito sobre a experiência da matrícula, né? Que é ali que você está, a hora que você conquista esse pai, né? Essa experiência dele tem que ser 200%. E eu... Pode passar? Só mais uma finalização aqui, Vernei. É muito importante a gente entender a análise setorial, que ela traz essa construção de visões, visão Roper, visão de convidados, mas visão de uma análise de mercado, tá? Que parte de um histórico para uma prospectiva, mas também, na hora que você experimenta esse conteúdo, toda essa condição, fica muitas vezes algumas questões no ar que mas no meu mercado local, dá para usar até que ponto? E aqui, eu acho que tem um elemento que é importante entender como que pode ser usado os anexos. Em vários momentos, quando a gente traz uma linha de tendência nacional, é interessante saber se ela acompanha na regional, na estadual e até local. O regional, o estadual, está contido na análise setorial. Você pode ter essa informação. Basta você ficar mais atento ao seu mercado local. Então, tem insumo aqui, vários insumos de volume de matrícula, de posicionamento, de vários pontos que você pode usar para uma leitura local. Pode aproveitar mais para uma leitura local, que é mão na massa. Então, tem esse contexto de aplicar os anexos mais mão na massa na hora de olhar a gestão. Seja do ponto de vista do marketing ou da gestão da IES mesmo, tá? Perfeito, muito combinado. São 4h16 e o Paulo vai dar um recadinho final para ele, vai responder aquela pergunta do Fabiano Bossi ali, tá? Que é para onde vai a captação em 2024, tá? A Vânia vai dar o recadinho final dela ali e eu dou o meu recado aqui. Eu dou um grande abraço aqui para o Ney Lazari, lá de Lajeado, tá com a gente aqui, tá? Foi um grande reitor espetacular ali na região toda do Vale do Taquari, tá? Pela Univates, uma liderança consolidada ali. O nosso grande abraço para o Ney Lazari, nosso grande abraço para o Djalma Barsoli, também grande colega, liderança na EAD em São Paulo, na região Nordeste, no Brasil inteiro. E já que falamos em educação básica, o Júlio Lidman está em sintonia com a gente aqui. E o Júlio, que alegria de ver o Júlio enquanto diretor de educação básica. Ele ia receber as crianças às 7 horas da manhã, às 6h30 da manhã, abria a porta do carro dos pais para receber as crianças, depois que ele ia para casa tomar o café da manhã. Isso é entrega. Isso é fazer com uma qualidade humana espetacular. Paulo, querido, você tem aí a resposta para a pergunta do Fabiano, e depois já seria o seu recado final, e a Vânia vai dar o seu recado final, e eu quero aquele sorriso de vocês dois agora para dar aquele print aqui, o primeiro print do ano, vamos lá, sorrisão, aí. Tá. Para ser bem sucinto, eu acho que quando a gente está falando de processo de captação ainda, ela está exigindo trabalho, não é algo que está simples, como muitos imaginavam, mas ainda encontramos bons resultados para as instituições que estão realmente mais profissionalizadas no seu processo, não só do marketing, como de gestão também. Então, essa pergunta hoje ela tem que ser faseada. Eu tenho IES que estão mais ávidas ao processo de gestão, que elas estão tendo melhores resultados, e eu tenho ainda aquelas que ainda não mudaram de fase. Essas estão encontrando mais dificuldade, tá? Então, eu não sei se consegui trazer a tônica que ele queria, mas eu tenho hoje que entender bem a minha realidade. Se eu não conseguir fazer isso de maneira ávida e mais profissional, eu tenho maior resistência em ter resultados positivos. É isso que a gente está encontrando ainda, tá? E agradeço a oportunidade de novo de estar com a Vânia, com o convite do Vianney e da Vânia, para poder participar da apresentação da análise. A análise setorial, para mim, eu tenho um carinho muito especial, porque eu estive há muito tempo à frente do projeto. E eu acho que quando eu estou num evento e alguém vem falar que a análise setorial, e que a Roper trouxe da análise setorial foi importante para um negócio, a gente já encontrou várias vezes um cliente trazendo isso, é muito gratificante. Então, eu espero que daqui saiam vários e muitos outros negócios para que a gente tenha a educação cada vez mais melhorada, ampliada no Brasil. Vânia, querida, o teu recadinho final aí, toca o terror. Eu queria agradecer a oportunidade de estrear aqui o webinar de 2024, né, com o lançamento da análise setorial, com o Paulo e com o Vianney, e agradecer a participação de todos aí, e deixar meu recadinho que se tiverem a oportunidade de lerem os conteúdos da análise setorial, estão muito ricos, e aí fica aí meu convite para que todos possam consumir esse conteúdo. Lembrando que ele é digital, é fácil o acesso, é rápido e tudo. Exato. Ok.
Crianças, então, um grande abraço para vocês. Começamos bem o ano, 600 pessoas inscritas, 200 pessoas ao vivo, são 4h20 da tarde, então tem mais de 100 pessoas aqui participando Bom. conosco. Isso é muito legal e eu queria elogiar o trabalho da Vânia na elaboração da análise setorial. Eu já tenho a minha aqui, eu sei que você vai ter a sua também aí, tá? Eu estou com a minha colocada aqui. Eu tenho, você não tem, tenho todos os capítulos aqui, tá? Então, queria agradecer muito a Vânia, elogiar o trabalho da Vânia, a assessoria que ela teve do Paulo Freire, a mentoria que ela teve do Paulo Presser também durante todo esse período, e agradecer a disponibilidade de vocês dois de estar aqui para atender 600 pessoas do Brasil inteiro que se inscreveram. Então, Vânia, seu recadinho de encerramento, Paulo, seu recadinho de encerramento. 30 segundinhos agora, porque eu acabei interrompendo a lógica de vocês. Um abraço a todos e desejo ótimos negócios aí no decorrer desse ano letivo. Paulo, Da mesma querido, maneira, grato por tudo e ótimos negócios. ficamos por aqui, então. Um beijo. Semana que vem, o que é que o mercado espera do ensino superior em 2024? Pronto, falei. Beijo. Tchau, até mais. Tchau, até mais.